No último episódio de Grandes Civilizações, parece que Clotilde falou tanto sobre isso, falou tanto, mas tanto, que finalmente Clovis cedeu e por fim foi batizado. Esse foi um evento importante, porque a partir de Clovis, todos os francos se converteram ao cristianismo, o que solidificou a relação entre reis e a igreja cristã, que duraria séculos. Grandes Civilizações. Os Carolíngios, segunda parte. Pepino era um duque franco que tinha terras em Soissons, a uns 100 quilômetros de Paris. Chamavam-lhe o Breve, porque, bem, vamos dizer, porque ele não era muito alto. Pepino o Breve não estava muito feliz com a quantidade de terras que possuía. Apesar de sua baixa estatura, Pepino sentia-se grande o suficiente para se tornar o rei dos francos. Ele tinha um plano. Pepino notou que o Papa, em Roma, era o chefe da igreja e tinha muita influência sobre todos os cristãos no reino. Então, Pepino enviou tropas para a Itália para defendê-la dos invasores e agressores. Isso lhe permitiu criar os Estados Pontifícios. Ou seja, era como se a igreja tivesse seu próprio reino. Em agradecimento, o Papa Zacarias deu-lhe todo o seu apoio. E no ano 754, Pepino foi coroado o novo rei dos francos. Pepino o Breve tinha realizado muitos feitos. Apesar de ter sido um grande homem na história, seu filho estava destinado a ser ainda maior. Claro, ele era alto. A fama não demorou a chegar para o filho de Pepino, chamado Carlos Magno. Ele continuou o sucesso de seu pai, enviando mais exércitos a Roma e expandindo os territórios governados pelo Papa. Em retribuição, o Papa o nomeou Romanorum Ecclesia Protector, o que significa algo como protetor da Igreja de Roma. Com esse título, Carlos Magno conquistou terras ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Seu objetivo era controlar todo o continente europeu, convertendo todos os habitantes ao cristianismo. Depois de incansáveis campanhas contra os lombardos, saxões, ávaros, eslavos, os godos e os visigodos, Carlos Magno conseguiu criar seu grande império. Mas ele não era apenas um grande conquistador. Carlos Magno também queria unificar os senhores e as aldeias de seu império sob uma única religião e uma cultura compartilhada, baseando seu poder no conhecimento. As primeiras universidades. Por volta do ano 800, Carlos Magno tornou-se finalmente o rei de todas as terras da Europa e ficou muito popular. O reino criado por Carlos Magno era muito extenso e ficou conhecido como Império Carolíngio. Apesar de ser um governante inteligente e poderoso, Carlos Magno nunca tinha ido à escola. Ele passou sua infância aprendendo a lutar e a conquistar territórios. Na verdade, naquele tempo era tudo que qualquer nobre fazia. As ideias complexas ligadas à matemática, filosofia ou ciência eram consideradas uma enorme perda de tempo. Mas Carlos Magno queria saber mais sobre o mundo. Ele tinha sede de conhecimento, algo que não era muito comum naquele tempo. Ele teve a brilhante ideia de reunir sábios e poetas do mundo inteiro em sua corte, convidando-os a discutir questões como a importância de Deus para as origens do mundo e das estrelas. Ele até aprendeu latim, a língua dos antigos romanos, e ordenou que fosse ensinado em muitas igrejas e mosteiros em seu império. No entanto, escrever era muito difícil para Carlos Magno, talvez por causa de sua mão muito machucada pela espada de ferro pesada que havia segurado durante grande parte de sua vida. Por isso, esse trabalho foi deixado para os monges que documentaram todo o conhecimento universal como era ensinado nos mosteiros.
Essa foi a origem das universidades, tal como as conhecemos hoje. 2 séculos depois de Carlos Magno, muitas universidades surgiram a partir desses mosteiros. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, que foi fundada no ano 1088 e é a universidade mais antiga da Europa. Ou a Universidade de Oxford, onde o ensino começou logo depois, em 1096. Catedrais. A aliança entre Carlos Magno e o Papa era algo muito sério. O rei ordenou a construção de muitas igrejas e mosteiros em todo o seu império. No início, as igrejas românicas foram construídas com grandes tetos escuros em forma de abóbadas. A atmosfera de silêncio ajudava a acentuar a experiência religiosa. Mas essas igrejas foram construídas assim porque os arquitetos naquela época ainda não dominavam técnicas sofisticadas de construção. O principal objetivo era garantir que as estruturas não desmoronassem. Alguns séculos mais tarde, por volta do ano 1100, um novo estilo de catedrais começou a se desenvolver na Europa. Construções muito maiores foram erguidas. As janelas gigantes, decoradas com vitrais coloridos que exibiam belas e complexas imagens, deram a essas novas igrejas um ar de grandeza. Essas construções são conhecidas como as grandes catedrais góticas. Erguer essas catedrais só foi possível pela técnica de arcos que dividiam o peso da construção entre várias colunas. Isso permitiu que a enorme abóbada luminosa fosse sustentada por colunas muito finas, criando grandes alturas, o que dava aos visitantes uma sensação de espanto e admiração. A mudança do estilo românico para o gótico mostra como as pessoas da época estavam começando a pensar de forma diferente. Enquanto o românico estava arraigado ao chão, o gótico subiu aos céus, com suas altíssimas torres que chegavam bem perto de Deus. A coroação de Carlos Magno. No dia de Natal, no ano 800, Carlos Magno estava rezando na Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão III aproximou-se dele e, enquanto todo o seu povo se ajoelhou, sagrou Carlos Magno, imperador do Império Romano Germânico. O grande reino de Carlos Magno foi transformado em um império. Ele queria reviver o esplendor do antigo Império Romano do Ocidente. O engraçado é que Carlos Magno e seu povo não eram os romanos, nem italianos, mas os germânicos. Os povos que há muito tempo atacaram e destruíram Roma. Pois é, mas a roda da história havia girado. Agora era um povo germânico que havia dominado grande parte da Europa e que queria unificar todos os povos em um único império. Líderes de todo o mundo prestaram homenagens a Carlos Magno. Por exemplo, o príncipe oriental muçulmano Harun al-Rashid, como se não bastasse enviar tesouros preciosos a Carlos Magno, mostrou seu respeito presenteando-o com um elefante. Um elefante? Cara, que presente maneiro! O Império de Carlos Magno tornou-se famoso graças à sua inteligência, sua força de vontade e seu espírito de liderança. Mas, infelizmente, como todas as conquistas foram realizadas apenas por ele, depois de sua morte, o grande império logo desapareceu. 14 anos após sua coroação, no ano 814, o império foi dividido entre seus 3 netos, que logo fundaram 3 reinos, o da Alemanha, o da França e o da Itália. As escolas criadas por Carlos Magno entraram em decadência e a arte da leitura e da escrita permaneceu restrita a alguns mosteiros. O Império Carolíngio, a grande obra de Carlos Magno, não durou muito tempo. E nos séculos seguintes, a Europa mergulhou em constantes guerras e invasões que impossibilitaram qualquer esforço de unidade e de crescimento comum. O sonho de Carlos Magno, com uma Europa unida, com objetivos e aspirações comuns, continua a ser um dos desejos dos países que compõem a Europa de hoje, 1200 anos depois. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir a história das universidades. Escolas e universidades, ou seja, centros de conhecimento, existiam em quase todas as grandes civilizações. Escolas da China, por exemplo, têm mais de 2.500 anos. E em 331 a.C., Alexandre o Grande criou a Grande Biblioteca de Alexandria. Mas quando estas civilizações entraram em declínio, o mesmo aconteceu com suas escolas.
Quando o Império Romano do Ocidente caiu no ano 476 e depois com o governo de Carlos Magno no ano 800, o conhecimento voltou a ser privilégio de alguns monges e sacerdotes que protegeram seus preciosos livros no interior dos mosteiros. Então, no ano de 1088, a Universidade de Bolonha foi fundada. A partir desse momento, as universidades começaram a florescer em toda a Europa. A Universidade de Oxford, em 1096, a Universidade de Paris, fundada em 1150, e assim por diante. Os centros de conhecimento perduraram através dos séculos. Por isso, podemos encontrar estudantes modernos estudando lá até hoje.